Doutor Saul, muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Entro no Clima. E olha, antes de começar o nosso bate-papo, eu sei que hoje nós vamos conversar aí sobre os procedimentos ortopédicos, né, em cachorros, em gatos, mas antes disso eu queria que você esclarecesse mais uma vez a diferença entre urgência e emergência. Eu sei que a gente já conversou sobre isso, mas, por exemplo, é um procedimento ortopédico, ele se encaixa em um caso urgente ou em um caso emergente? Fiquei com essa dúvida. Esclarece aí pra gente, doutor Saul. Olá, Penélope, boa tarde aos nossos telespectadores, né? Mais um quadro SOS Quatro Patas e é sempre um prazer estar aqui para tirar as dúvidas, orientar, né? E falar sobre algumas curiosidades, né? E veja só, a urgência e emergência são situações em que indica a necessidade de um atendimento rápido. Muitas pessoas até acham que é a mesma coisa, mas não é. Quando eu falo de emergência, eu falo de uma situação em que, se não tomar uma atitude nos próximos minutos, aquele animal pode vir a óbito. Então, é um animal que está com hemorragia muito grande, que se eu não estancar aquela hemorragia, nos próximos 5 minutos esse animal pode vir a óbito. É um animal que está com uma dificuldade respiratória muito grave, um edema pulmonar muito grave, por exemplo, em que ele está muito ofegante, onde ele está quase vindo a óbito por falta de oxigenação. Então eu preciso tomar uma atitude muito rápida. Um caso de uma parada cardíaca, né, ou até parada respiratória, onde nos próximos minutos ou até segundos, se não for tomada uma atitude, esse animal pode vir a óbito. Já uma urgência é uma situação que precisa de um atendimento rápido, porém você tem algum tempo. Uma urgência pode ser tratada em até algumas horas. Uma situação de urgência, por exemplo, é um animal que está com uma dificuldade para ter filhote, para parir. Então, ele não vai morrer nos próximos minutos numa situação de urgência, né? Você vai ter que tomar uma atitude, mas dá para você preparar uma sala cirúrgica, dá para fazer alguns exames, por exemplo, né? Uma outra situação de urgência é um animal que está com uma queda de temperatura, em que você precisa elevar a temperatura daquele animal, mas ele não está com aquela temperatura tão grande a ponto de ser uma emergência, né? É claro que uma urgência, se não cuidada, pode se transformar numa emergência. E aí a gente tem que ter o cuidado e o bom senso para tratar cada coisa da forma correta, né? E as situações ortopédicas, os problemas ortopédicos, algumas vezes eles são urgência e outras vezes eles são emergência, né? Sempre que a gente fala de traumas graves, traumas agudos, com contusões pulmonares, por exemplo, em perfuração por quebra de costela, ou problemas crânioencefálicos, fraturas, animais atropelados graves, com choque de alta energia. Então a gente precisa muitas vezes tratar determinada situação de forma emergencial, né? Já outras situações são urgentes, então um animal com uma fratura exposta, né? Então aquele animal não vai morrer porque está com a fratura exposta, mas aquilo precisa ser contido. Então uma fratura exposta, por exemplo, é uma situação em que, claro, não tendo envolvimento de hemorragia grave, né? Uma fratura exposta você precisa tratar o quanto antes, mas o animal normalmente não tem risco de morrer nos próximos minutos. Então você vai ter que tratar ali, vai fazer alguns exames para que você leve esse animal para uma cirurgia e isso transcorra no máximo 2, 3 horas, né? Então as situações ortopédicas, né, traumatológicas de maneira geral, elas são em algumas situações urgência e em outras situações são emergência. Doutor Saul, assim como a gente, né, assim como os humanos, os pets também têm problemas ortopédicos, né, fratura, enfim. Esses problemas, eles geralmente acontecem por conta de acidente? Aí no Quatro Patas, no Hospital Veterinário, tem muita demanda desse tipo ou não? É uma coisa que acontece raramente? Bom, Penélope, como eu sabia que a gente ia tratar hoje um tema sobre ortopedia, né? E eu aproveitei até vim para aqui, para o nosso centro cirúrgico, onde a gente trouxe uma parte do nosso material ortopédico para a gente expor e falar um pouco sobre eles, né? E
Infelizmente, né, os animais também sofrem problemas traumáticos, problemas ortopédicos, fraturas, luxações, contusões, né, tudo isso ocorre sim com os animais, é relativamente comum até. E aqui no Hospital Quatro Patas a gente atende muito esse tipo de situação. A gente pega muito animais que vêm encaminhados de outros pet shopping, né? Às vezes a pessoa está com um animal que está mancando, ele leva num pet, onde ele costuma dar banho, e o veterinário desse pet shopping, quando se vê que se trata de um problema ortopédico, ele já encaminha para aqui para a gente, né? Porque sabe que a gente já trabalha com isso há bastante tempo, né? E infelizmente é uma situação muito comum. Acidentes é uma das principais causas, né? É muito comum, principalmente animais que vivem dentro de casa, quando eles pegam a porta aberta, às vezes saem à rua sem muita noção e são vítimas de acidentes com moto, com carro, né? Então atropelamentos. Agora também a gente também tem situações em que o animal estava no colo do proprietário e ele caiu, e na hora de cair ele, né, se apoiou numa patinha, torceu, fraturou, luxou. Então esses problemas também são comuns de acidentes domésticos, né? E em outros casos a gente tem situações em que o animal tem problemas articulares no joelho, na articulação coxofemoral, no cotovelo, que são por demandas congênitas, né? Animais que vêm com uma falha genética e em determinado período aquele problema passa a se desenvolver. Sem contar também de problemas que são comuns em animais mais idosos. Hoje a gente tem animais que mais facilmente chegam a 10, 12, 14, 16 anos ou mais, e esses animais, pela idade, assim como nós, ficam mais suscetíveis a problemas ósseos articulares, né, uma artrite, uma artrose, e também a gente pega um significado número de animais com esse tipo de problema. Doutor Saul, e dependendo do caso, né, da gravidade assim desse caso, o pet vai precisar passar por uma cirurgia ortopédica, né? Nesse caso, aí na Quatro Patas tem tudo que o pet precisa, inclusive tem até UTI também, né, caso seja necessário, né, doutor Saul? Olha, Penélope, é isso mesmo, né? Hoje, graças a Deus, a gente já trabalha há muito tempo com ortopedia aqui em Mossoró, né? A Quatro Patas já está há mais de 15 anos trabalhando com cirurgias ortopédicas, né, e traumatologia. E a gente recebe animais que foram atropelados, sofreram acidentes mais graves. Então a gente já consegue dar esse atendimento de urgência, em alguns casos de emergência, de forma muito eficiente, né? Por a gente já ter aqui toda a estrutura, raio-x, um laboratório próprio, a parte de cardio, eletrocardiograma, então a gente consegue receber o animal, fazer o atendimento inicial, fazer as radiografias que forem necessárias, né, e de forma muito rápida, em poucos minutos a gente já tem o resultado desses raios-x, né, identificar o problema ortopédico, identificar qual a necessidade. Em alguns casos a gente vê animais com abdômen dilatado, faz raio-x, vê que tem muito líquido. No hemograma a gente vê que o animal está muito anêmico, já suspeita que aquele líquido na verdade seja uma hemorragia interna. Então a gente já consegue dar esse atendimento de forma muito eficiente. E na parte ortopédica a gente consegue identificar de forma muito rápida se o animal teve ou não uma fratura de maior energia ou não, né? E já consegue traçar a estratégia cirúrgica dentro de forma muito rápida, né? Fazer os exames pré-operatórios, avaliação cardíaca com eletrocardiograma, né? E toda a parte clínica que se envolve, né? Em alguns casos é preciso fazer raio-x do pulmão também, né? E exames bioquímicos, hemograma, exames laboratoriais de maneira geral, a gente consegue fazer isso de forma muito rápida e em poucas horas, havendo necessidade, a gente já consegue estar com esse animal em mesa cirúrgica para fazer essa cirurgia, principalmente em situações onde o tempo é o que mais traz risco de vida, onde o animal não pode perder muito tempo, né? E em situações onde o risco de vida não é tão grande, mas o animal está lá sentindo dores extremas, né? E o animal está gritando, está chorando, está com a pata inflamada,
e que você precisa, para não deixar o animal em um sofrimento maior, identificar aquele problema, se for o caso, já partir para uma cirurgia. Em outras situações se faz uma imobilização, onde a gente consegue, com a ajuda de antibióticos e analgésicos potentes, como fentanil, remifentanil, a própria metadona, que são derivados da morfina potencializados, né? A gente consegue dar aquela analgesia, trazer aquele conforto imediato ao animal, mesmo antes de trazer o animal para a cirurgia. E claro, depois, durante a cirurgia, a gente tem todo o equipamento necessário. Eu trouxe aqui para vocês verem, né, equipamentos cirúrgicos que a gente tem, uma furadeira, na verdade é uma perfuratriz ortopédica, né, uma perfuratriz própria veterinária, né, ela tem um controle de torque, pressão e velocidade para que a gente consiga fazer uma perfuração, uma estrutura óssea com precisão, com exatidão, né? Então a gente tem esse equipamento que ele é próprio veterinário. A gente tem equipamentos como distratores, né, que servem para você estabilizar e reposicionar um osso para uma possível correção, né? E depois da cirurgia, em casos mais graves, o animal pode ir tanto para o internamento, normalmente ele vai para o internamento, mas em situações mais graves, esse animal pode ir para a UTI, né, onde ele precisa se recuperar de um problema pulmonar, por exemplo, uma contusão pulmonar, que uma costela quebrada perfurou um pulmão, então ele precisa para uma ventilação. Numa situação mais grave, a gente tem o advento da UTI para manter esse animal dando tudo o que ele precisa até que ele possa sair da UTI depois de uma recuperação, ir para o internamento e posteriormente ir para casa, ficar com seus tutores ainda, mesmo na recuperação depois de uma cirurgia. Então, graças a Deus, a gente hoje é um hospital de referência, equipado para dar um atendimento completo em cirurgias, em problemas ortopédicos e traumatológicos. Doutor Saul, por exemplo, se um ser humano tem um acidente muito grave, ele chega até, em alguns casos, precisar de implantes, né? E os PETs? Isso acontece também? PET com implante ou nunca existiu isso? Bom, Penélope, hoje, graças a Deus, a gente tem uma variedade enorme de implantes para veterinária, especificamente. Antigamente a gente tinha problema com isso, porque a gente fazia adaptações de materiais humanos. E em animais grandes até que a gente conseguia trabalhar com uma certa eficiência, né, e fazer as correções necessárias. Hoje em dia, animais pequenos a gente tem muita dificuldade, né, mas hoje em dia a gente tem implantes ortopédicos muito bons, né, aqui, fabricados aqui no Brasil mesmo, próprio para a medicina veterinária, em que a gente consegue fazer cirurgias ortopédicas e ter resultados muito bacanas, né. Normalmente o que a gente trabalha, a gente tem aqui, vou pedir para Suana, hoje ele é o meu cameraman aqui, né? Tá certo? Ele está gravando a gente, eu vou pedir para ele se aproximar. Isso aqui é um fixador externo, né? Eu não sei se muita gente já viu, pessoas que sofrem acidente de moto, colocam um pino, né, na perna lá e fica com um fixador ali para o lado de fora, estabilizando a perna. Então isso aqui é um fixador externo, existem vários modelos. Isso aqui é um fixador linear, existe o fixador misto, existe o Alizarov, que é um outro tipo de fixador. Então a gente hoje em dia tem fixadores próprios, né, para a medicina veterinária, né. A gente tem pinos. Esse aqui é um pino de Steinberg, ele é um pino com uma rosca na ponta, né, onde a gente consegue parafusar isso aqui ao osso, né, e fazer algumas estabilizações. Normalmente ele é usado em conjunto com o fixador externo, né. A gente tem, por exemplo, eu trouxe aqui para mostrar um outro tipo de pino. Esse aqui, por exemplo, é um pino que tem uma rosca no centro, né. Ele também serve para fazer outro tipo de estabilização. Também é usado muitas vezes com o fixador externo, né, esse tipo de pino com a rosca central. A gente tem pinos maiores, assim, esse aqui é chamado de Field Kirchner. Ele não tem rosca, né, ele tem uma ponta. Ele às vezes é usado de forma intramedular, a gente coloca ele dentro do osso, na medula óssea, né, ali na região da medula do osso, para fazer
alinhamento ósseo, e outras vezes a gente usa o fio de Kirchner para estabilizar algumas fraturas, principalmente fraturas que são animais em crescimento, fraturas na região epifisária, né? Então, esses daqui são implantes mais básicos, digamos assim. Agora, a gente também tem caixas ortopédicas, que a gente trabalha a parte de placas, né? Então, isso aqui, por exemplo, é uma caixa ortopédica que a gente chama de caixa bloqueada, né? Então, aqui fica toda a parte de equipamento, né, instrumental que a gente usa, né? Pespu, retorcedores, né? E isso aqui a gente usa para fazer rosca, né? A gente tem as brocas, então com as brocas a gente fura, e com esse equipamento aqui a gente faz a rosca para poder colocar o parafuso. Porém, hoje a gente já trabalha com alguns parafusos que eles já são auto-roscantes, né? Eles fazem a própria rosca. Então, para que você entenda, olha, esse aqui é um tipo de ferramenta que a gente usa para parafusar, né? Esses daqui são implantes em aço, né? São implantes em aço. Existem vários modelos de implante, né? Então, veja só, para que você tenha ideia. Esse aqui é um tipo de placa, uma placa T, que a gente usa em determinadas regiões. Essa daqui, por exemplo, usa em parte distal de rádio, né? Para estabilizar a parte distal de rádio, né? Elas são placas bloqueadas. O que são placas bloqueadas? São aquelas em que a cabeça do parafuso ela encaixa, né? E ela se prende na própria placa. Então eu prendo o parafuso no osso e eu travo o parafuso na placa, né? Existem outros tipos de placa que são chamadas de placas compressivas, onde o parafuso ele não se rosqueia na placa, né? O parafuso apenas aperta a placa contra o osso. São placas mais antigas que não têm um resultado tão bom, né? Eles provocam até alguns graus de necrose óssea, principalmente na região do periósteo, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma placa mista. Essa placa, ela tanto usa bloqueio como usa a parte compressiva. Observe que os furos dela já mudam um pouco comparado a uma placa bloqueada, como essa daqui, né? Então vejam que eu tenho, são placas diferentes, né? Eu tenho um tipo de furação dela diferente, que elas servem para situações diferentes. Eu tenho aqui também, por exemplo, uma placa de reconstrução. A gente usa em estruturas ósseas mais planas, politraumatizadas. A gente consegue torcer e moldar esse tipo de placa, né? Por isso que ela é chamada de placa de reconstrução. E a gente tem placas de todo tamanho, todo tipo. Por exemplo, isso aqui são placas acetabulares, que servem especificamente para uma região de uma articulação, que é o acetábulo, a região coxofemoral, para tipo de fraturas nas articulações coxofemoral, fraturas pélvicas, né? Então é um outro tipo de placa diferente, né? Tudo isso ajuda muito, né? Os tipos de parafuso são vários, existem vários tamanhos de parafuso, e a gente tem esse material todo ele é de aço cirúrgico, né? Um material muito bom, mas hoje a gente já consegue trabalhar em algumas situações, né, com um material de titânio. São placas, são implantes de titânio, que também da mesma forma são usadas, né, na medicina humana. Então aqui a gente consegue ter uma caixa de titânio, a gente consegue ter várias caixinhas dessa, e cada caixa dessa tem um tipo de material específico. É isso aqui, ó. A gente tem placas e parafusos de titânio. Então, com uma chavezinha própria, que ela já é uma chave também específica, ela traz uma rotação mais fácil, né? A gente consegue, com essas placas de titânio, elas têm uma certa tecnologia implementada nelas. Elas têm uma oscilação mais adequada, elas são material bloqueado, o tipo de bloqueio deles é melhor, né? Aqui a gente tem uma placa até mista, você tem parafuso bloqueado e uma parte para parafuso compressivo para fazer a retração óssea, né? Então, o material de titânio é um material mais leve, ele tem menor condutividade térmica e também menor condutividade elétrica, ele é mais inerte no corpo do animal, ele é mais resistente. Então, uma placa dessa ela consegue ser mais fina
e consegue também dar uma segurança maior no tipo de fratura. Basta a gente ver eu vou comparar aqui para vocês verem uma placa de reconstrução com a placa de titânio. Não sei se fica fácil de ver aí a diferença, né, de espessura. Então, esse material de titânio, ele é um material de altíssima qualidade e ele permite uma vibração, uma oscilação que ajuda na estimulação da formação do calo ósseo. Então, são detalhes que o material de titânio traz que só são qualidades, né, na hora de uma recuperação. Então, aqui eu tenho uma placa em Y, né, que é para um tipo de problema. Aqui eu tenho uma placa que a gente chama é uma placa para fêmur, né, para a região distal do fêmur. Então você tem vários tipos de placa diferentes para situações diferentes, onde a gente pode trabalhar de forma adequada, né, todos os tipos de fratura que o seu animalzinho possa vir a ter. Da mesma forma, a gente tem tamanhos diferentes, estabilidade diferente. Então o material de titânio ele é um material mais adequado, mais fino, de maior qualidade em todos os sentidos, né? Então, ele é um pouco mais caro, mas na grande maioria das vezes, essa pequena diferença no valor, ela vale muito a pena pela qualidade e a estabilização das fraturas no animal. Doutor Saul, claro que além dessas super estruturas, os melhores equipamentos, o Quatro Patas também tem uma equipe aí que está super preparada, né, para toda e qualquer situação? Sim, Penélope. Tão importante quanto se trabalhar com material de qualidade, com toda a estrutura que possa lhe dar segurança no procedimento cirúrgico, né? Tanto no pré-cirúrgico como no pós-cirúrgico. Tão importante quanto isso é você ter uma equipe capacitada, tanto para fazer anestesia cirúrgica de uma cirurgia ortopédica. Ela precisa de alguns detalhes, ela precisa de uma analgesia maior, né? Em alguns casos é preciso fazer bloqueios regionais, regionais, né? Para você não precisar trabalhar com uma anestesia tão profunda, né? Você precisa ter analgésicos potentes em infusão, como é o caso de remfentanil. Então a anestesia de uma cirurgia ortopédica é uma anestesia muito mais refinada, muito mais adequada, precisa de equipamentos como neurolocalizador, né, para identificar aquele nervo para fazer um bloqueio regional. Tudo isso a gente trabalha aqui, tudo isso a gente tem aqui, e com um anestesista que consegue fazer tudo isso de forma muito eficiente, como também a equipe cirúrgica, né? Graças a Deus a gente tem muito tempo de experiência trabalhando com ortopedia, né? Eu particularmente sou membro de algumas associações há muito tempo, muito capacitado, com muitos cursos de capacitação, né? Eu sou membro da Associação de Ortopedia Veterinária, que é a OVET, né? Assim como a Associação Brasileira de Ortopedia e Traumatologia Veterinária. Então a gente tem que estar sempre se capacitando, fazendo tudo dentro do que é mais adequado para o animal, e uma equipe preparada e capacitada para isso faz toda a diferença, tanto no acompanhamento, no atendimento pré-operatório, como na cirurgia, como também no acompanhamento pós-operatório do animal, no internamento lá, tanto na UTI, se for necessário, como no internamento do animal. Doutor Saul, só para encerrar então o nosso bate-papo de hoje, eu queria que você relembrasse para a galera o endereço, né, do Quatro Patas, que é um hospital 24 horas também, que atende urgência e emergência, né, doutor Saul? Conta aí pra gente. Oi, Penélope. O Hospital Quatro Patas, ele fica localizado aqui na Rua Felipe Camarão, número 848, aqui no bairro 12 Anos, né, em Mossoró. Os nossos telefones para contato é o 3316-1243 e a gente tem um WhatsApp, que é o 8872-8040. Também você pode seguir o nosso trabalho nas redes sociais, né? Quatro Patas de Mossoró, tanto no Instagram quanto no Facebook.